Olá, alunas e alunos do YouTube, professor Emerson Bruno de volta com todos vocês e para iniciarmos um ponto importante da Constituição do Estado de Minas Gerais. Isso mesmo, você que se prepara para provas e concursos em Minas Gerais não pode deixar de estudar a parte dos servidores públicos na Constituição Estadual. Se bem que a aula que nós vamos ter aqui, ter a partir de agora, é uma aula que vale para a Constituição Federal, é uma aula que vale para a Constituição de qualquer estado, é uma aula que vale para qualquer lei orgânica municipal. Por quê? Porque a semelhança do que acontece na Constituição Federal, e mais precisamente no artigo 37, inciso 2, e também no artigo 37, inciso 5º, a Constituição Mineira, assim como qualquer outra Constituição, tende a classificar não apenas a administração pública em administração pública direta e indireta, mas também a falar do cargo público, do emprego público e da função pública. Então é o que nós vamos estudar a partir de agora: cargo, emprego e funções públicas. Mas no âmbito de quem, professor? No âmbito da Constituição de Minas Gerais de 1989, tá? Já preparei todo um esquema aqui para vocês, um esquema que abrange a administração direta e parte da administração indireta, a administração indireta autárquica e fundacional, e na nossa próxima aula a gente vai completar, esse esqueminha aqui, ó. Então organize o seu caderno aí, o seu esquema. Dessa maneira, nós vamos completar, mas falando tão somente da administração indireta, mas no âmbito das empresas públicas e das sociedades de economia mista, tá? Então vamos lá, vamos para o texto da Constituição Estadual primeiro e depois eu retorno aqui para o nosso esquema, tá? Então, ó, seção 5 dos servidores públicos, artigo 20 da Constituição Mineira, a atividade administrativa permanente é exercida, inciso 1, na administração direta, perceba que está falando só da administração direta, ó, na administração direta de qualquer dos poderes por servidor público ocupante de cargo público em caráter efetivo ou em comissão, por empregado público detentor de emprego público ou designado para função de confiança, ou por detentor de função pública na forma do regime previsto em lei. Então percebam que a redação do inciso 1º. O inciso 1º se preocupou tão somente com aqueles que estão na administração direta do Estado de Minas Gerais. E no inciso 2, professor? Nas autarquias e fundações públicas. É a única mudança, ó. No primeiro, a administração direta. No segundo, nas autarquias e fundações públicas, por servidor público ocupante de cargo público em caráter efetivo ou em comissão, por empregado público detentor de emprego público ou designado para função de confiança, ou por detentor de função pública na forma do regime jurídico previsto em lei, tá? Então, olha só, quando eu falo justamente, dessa questão aqui, ó, dessa divisão da administração pública no Brasil como um todo, tá? Então, vale para Minas, para o Brasil, para um município, tá? O que a gente tem que observar? Eu tenho que observar que a administração pública se divide em administração pública direta e a administração pública indireta. Quando eu falo da administração pública indireta, nós temos as entidades da administração pública indireta, as autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações públicas. Percebam que tanto o inciso 1 quanto o inciso 2 do artigo 20 da Constituição Mineira está falando da administração direta e de parte da administração indireta, a administração autárquica e fundacional. E por que existe esse cuidado didático na Constituição Mineira, tá? Porque quando eu falo de uma empresa pública ou de uma sociedade de economia mista, eu só vou encontrar empregados públicos. Eu não vou encontrar servidor público no âmbito de uma empresa pública, de uma sociedade de economia mista. Não, eu vou encontrar empregados públicos. Então, didaticamente, o que a Constituição Mineira fez? Primeiro colocou a administração direta e a administração autárquica e fundacional. Por quê? Porque tanto na administração direta quanto na autárquica e fundacional, eu posso encontrar servidores públicos, empregados públicos e aqueles que sejam detentores de função pública, ok? Então, por isso, esse detalhe didático do artigo 20 da Constituição do Estado de Minas Gerais.
Falando do servidor público, ora, servidor público é aquele que ocupa um cargo público, ou seja, é aquele que ocupa um cargo público no sentido de desempenhar um conjunto de atribuições e responsabilidades, né, que lhe são cometidas àquele servidor. Se vocês pegarem um estatuto de servidores públicos, porque todos eles aqui, ó, são regidos, né, por um estatuto, o regime jurídico de contratação é o estatutário, diferente do empregado público, cujo regime jurídico de contratação é a CLT, né? A CLT, ou seja, eles são seletistas. Aqui todo mundo, ó, é estatutário. Então, eu tenho ali um conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor público. É o conceito de boa parte dos estatutos de servidores públicos sobre o que é cargo público. Um conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um determinado servidor. Então, se eu sou servidor público, eu ocupo um cargo público. E a relação jurídica de contratação que eu tenho com o poder público é uma relação estatutária. Está baseada no direito administrativo. Não é uma relação seletista baseada no direito do trabalho, tá? Mas enfim, quem ocupa cargo público ou ocupa um cargo público de provimento efetivo ou ocupa um cargo público de provimento em comissão. Peraí, professor, isso é o 37, inciso 2, mais o 37, inciso 5 da Constituição Federal? Exatamente. Se a gente parar para pensar, eu estou falando exatamente do esqueminha, né, que envolve o artigo 37, inciso 2, mais o 37, inciso 5 da Constituição, tá? E o importante é você lembrar, ó, se eu estou falando de um servidor público que ocupa um cargo público efetivo, necessariamente ele é concursado. Necessariamente ele fez um concurso de provas, ou provas e títulos, tá? Foi aprovado no concurso, foi nomeado, tomou posse e entrou em exercício, ou seja, completou-se o processo, né, de provimento, o ato de provimento daquele cargo público efetivo. Eu tenho um concursado, tá, que está ali ocupando um cargo público efetivo. E quem é concursado e ocupa cargo público efetivo vai ser lotado em uma determinada unidade administrativa, em um determinado departamento, em uma determinada direção, em uma determinada coordenação, enfim, em uma unidade administrativa qualquer dentro da administração pública, e no caso aqui, ó, da administração pública direta ou até mesmo da administração pública autárquica e fundacional. E aí o que eu tenho que raciocinar? Peraí, se todos são servidores públicos, ocupam um cargo público de provimento efetivo, todos são iguais, quem vai chefiar? Quem vai dirigir aquele departamento, aquela diretoria, aquela unidade administrativa? Quem vai coordenar? Quem vai assessorar o diretor, o coordenador? Então percebam que todo mundo que é efetivo pode vir a exercer, tá, uma função de confiança. Na hora que falar função de confiança, eu estou falando da função de confiança para aquele que é concursado. Para aquele que no âmbito do servidor público, ocupante de cargo efetivo, tá, pode exercer a função de confiança. É o artigo 37, inciso 5º da Constituição. Somente os servidores efetivos, né, exercerão ali uma função de confiança, que é uma função de direção, chefia e assessoramento em regra. Alguém precisa ser o chefe da coordenação, o chefe do departamento e assim por diante, né? Então aquele que é chefe, na hora que ele acessar o seu contra-cheque, ele vai perceber não apenas o seu vencimento básico, mas também uma vantagem pecuniária em virtude de exercer essa função de confiança. Então ele vai ter uma função gratificada pelo exercício de chefia, direção ou assessoramento, por exemplo, tá? Então, ó, concurso falou de efetivo, vocês vão lembrar de função de confiança. Concurso falou de função de confiança, vocês vão lembrar de efetivo. E quando eu falo de efetivo, concursado, ok? Só que além do servidor público que ocupa um cargo efetivo, eu tenho o servidor público que ocupa o cargo público em comissão. E quando eu falo do cargo público em comissão, ele é um cargo de livre provimento e livre exoneração por parte da autoridade nomeante, por parte da autoridade definida em lei como sendo a competente para fazer o provimento daquele cargo público
em comissão. Então, ó, a autoridade nomeante, ela tem livre, né? Ela tem é um cargo de livre nomeação e livre, né, exoneração, de livre provimento e livre exoneração. E aí pode ser um cargo público em comissão de recrutamento amplo, sem concurso. Eu não preciso de concurso, basta que o nomeado atenda aos requisitos técnicos, por exemplo, previstos em lei. Então a autoridade nomeante nomeia quem ela desejar, mas desde que a pessoa tenha ali, né, a competência técnica, a competência para exercer as funções, as atribuições, melhor dizendo, as atribuições e responsabilidades daquele cargo público em comissão de recrutamento amplo, tá? Então, na hora que falar de um cargo público em comissão de recrutamento amplo, não tem concurso, não precisa de concurso, livre provimento, livre exoneração, e percebam que a autoridade competente para nomear tem essa liberdade, essa amplitude de escolha para fazer o provimento desse cargo público em comissão de recrutamento amplo, ok? Agora, eu posso ter também, conforme previsto em lei, em percentuais definidos na própria lei, um cargo público em comissão de recrutamento limitado, onde a autoridade nomeante pode escolher quem ela quiser, quem ela desejar, mas de um determinado quadro de pessoal. Então percebam que a escolha está limitada. A escolha está limitada a um determinado quadro de pessoal. Então é um cargo em comissão, mas de recrutamento limitado. Eu, enquanto autoridade nomeante, não posso sair nomeando qualquer um. Eu tenho que nomear dentro de um quadro de pessoal, dentre integrantes de uma determinada carreira, ou seja, dentre integrantes, por exemplo, de um quadro de pessoal de servidores efetivos. Então eu posso escolher, mas eu tenho que escolher dentre concursados, pessoas que possam ali ocupar esse cargo em comissão, mas de recrutamento limitado. Compreenderam? Então, na hora que falar o cargo em comissão, ele pode ser tanto de recrutamento amplo, não precisa de concurso, como ele pode ser um cargo de recrutamento limitado. E o importante é perceber o seguinte: quando eu ocupo um cargo de recrutamento amplo, um cargo de recrutamento limitado, um cargo em comissão, né, de recrutamento amplo, de recrutamento limitado, quais são as atribuições e responsabilidades desse cargo? A gente vai perceber que também são atribuições de chefia, direção e assessoramento, assim como previsto, né, no artigo 37, inciso 2 e inciso 5º da Constituição, tá? Então, ó, não confundam a função de confiança, que vai ser exercida pelo servidor público efetivo, tá, com o cargo em comissão. Quando eu paro para pensar na função, no exercício da função, ou no conjunto de atribuições e responsabilidades do cargo em comissão, eu vou encontrar direção, chefia e assessoramento em regra. Mas isso eu estou falando justamente de uma, né, semelhança, até mesmo de uma igualdade das atribuições. Mas o importante é, na hora que o concurso falar função, a função é do efetivo, é do concursado. Na hora que o cargo público falar, né, de um cargo em comissão, seja ele de recrutamento amplo ou de recrutamento limitado, eu vou ter ali um conjunto de atribuições e responsabilidades dedicadas à direção, chefia e assessoramento, tá? Mas na hora que falar função, função só o efetivo. Não ache que é a mesma coisa. Não confunda a função de confiança com cargo em comissão. Você precisa ter essa esquematização. No final das contas, né, a atividade exercida são atividades de direção, chefia e assessoramento. Porém, função só o servidor efetivo, tá? E no cargo em comissão, eu estou falando de atribuições, um conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas àquele servidor que ocupa o cargo em comissão, seja de recrutamento amplo, seja de recrutamento limitado. Só que o que nós vimos pela redação, né, do artigo 20 da Constituição do Estado de Minas Gerais? Que tanto na administração direta quanto em parte da indireta, na administração autárquica e fundacional, eu também posso ter um empregado público.
O empregado público é aquele que ocupa um emprego público. E é claro que dentre os empregados públicos, eu também posso ter alguém que vem exercer uma função de confiança. Olha só o inciso 2º e o inciso 1º, ó. Quando fala do empregado público, fala assim, ó: por empregado público, detentor de emprego público ou designado para a função de confiança. Então, peraí, professor, quer dizer que esse empregado público aqui, ó, ele também pode exercer uma função de confiança? Sim, eu posso ter também aqui, ó, uma função, tá, de confiança. Tá? Opa, deixa eu colocar mais para cá, que se eu não me engano, né, sai da visão do quadro aí, ó. Eu posso ter aqui, ó, uma função de confiança. E por que eu tenho aqui uma função de confiança? Porque empregado público também faz concurso. Compreenderam? E se o empregado público também é um concursado, ou ele vai ocupar ali o emprego público e exercer ali o conjunto de atribuições e responsabilidades daquele emprego público, tá? Mas alguém também precisa ser chefe, alguém também precisa ser diretor, alguém também precisa ser, né, assessor, por exemplo. Então é por isso que aqui também aparece a função de confiança. É claro que não é para todos os ocupantes de emprego público, mas para aqueles que irão exercer uma função de direção, chefia e assessoramento. Basicamente é a mesma regra do servidor público. Só que quando eu falo de empregado público, não tem um empregado público em comissão. Eu tenho um empregado público, ocupante de emprego público ou designado para o exercício de função de confiança, direção, chefia e assessoramento. Todo mundo aqui, ó, é concursado, tá? E aí o que eu tenho que lembrar? O que muda não apenas a denominação, mas o regime jurídico de contratação entre o empregado público e a administração direta, autárquica ou fundacional. Qual que é o regime jurídico de contratação? A CLT. Os seletistas, tá? Eles são seletistas. Aqui o pessoal é estatutário. E aí, naturalmente, qual que é o exemplo que nós temos hoje, tá? O exemplo trazido pela Lei 11.350/2006, que fala a respeito dos agentes comunitários de saúde e os agentes comunitários de combate às endemias, tá? Então, na hora que aparecer assim, ó, ACS ou ACE, eu estou falando justamente dos agentes comunitários, os agentes comunitários de saúde e agentes comunitários de combate às endemias, tá? Eles são contratados, seja pela administração direta, seja pela administração indireta, mas no âmbito das autarquias e fundações, tá? E eles são contratados para ocupar o emprego público. E o regime jurídico de contratação deles é o regime jurídico seletista e não o regime jurídico estatutário. Compreenderam? Qual que é a diferença aqui, ó? Não tem emprego público em comissão de recrutamento limitado ou de recrutamento amplo. Quando eu falo do empregado público, ele é aquele que ocupa o emprego público ou que vai ser também designado para exercer funções de confiança. Alguém tem que ser o chefe, o diretor, o assessor. Isso fica claro na redação, ó. Repetindo as duas redações, ó, tanto do inciso 1º quanto do inciso 2º. Na administração direta de qualquer dos poderes, por servidor público, ocupante de cargo público em caráter efetivo ou em comissão. Então, cargo público efetivo ou em comissão, tá? Vírgula. Por empregado público, detentor de emprego público ou designado para a função de confiança. Então, empregado público, aquele que ocupa um emprego público, aquele que é detentor de um emprego público. Mas, dentre eles, eu preciso também ter o chefe, o diretor, o assessor. Também serão designados, né, para exercer funções de confiança. E aí vem vírgula, né? E ou, aliás, depois é ou por detentor de função pública, na forma do regime jurídico previsto em lei. Então percebam que quando eu falo do servidor público, efetivo em comissão. Quando eu falo do empregado público, não tem efetivo em comissão. Eu tenho o ocupante daquele emprego público, o detentor do emprego público, mas dentre todos os empregados públicos, alguém precisa exercer função de confiança, uma função de direção, chefia e assessoramento, né? Ou assessoramento, por exemplo. Todo mundo aqui também é concursado.
fez concurso para ocupar aí, né, o respectivo emprego público, tá? Para ser detentor, né? Alguns autores gostam de falar que ocupar é só o servidor, mas para efeitos de prova, gente, tá? O importante é vocês seguirem o esquema aqui. E nas autarquias acontece a mesma coisa, né? A mesma redação, tá? Então percebam que a grande diferença em termos de prova está aqui, ó. O examinador vem aqui. Quando ele não vem no cargo público em comissão, para justamente diferenciar do emprego público, ele vem aqui, ó. O que é o detentor de função pública, professor? Ora, todo mundo estuda o artigo 37, inciso 9 da Constituição, e que na Constituição Mineira é o artigo 22, que trata a respeito da contratação temporária de excepcional interesse público. Eu tenho uma urgência, uma emergência, uma situação excepcional e eu preciso contratar temporariamente, através de um processo seletivo simplificado, pessoas, tá? Para exercerem uma função pública, para serem detentores de uma função pública, mas que tem uma natureza excepcional e temporária. Então eu vou ter aqueles contratos, tá? Temporários, justamente para atender a essa necessidade excepcional e temporária da administração pública, tá? E lembrando, né, no caso de Minas Gerais, uma peculiaridade aí, ó, não se aplica às funções de magistério, é o artigo 22, ó. Se a gente vai na leitura do artigo 22, ó, a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, tá? E aí vem o parágrafo único. O disposto nesse artigo não se aplica às funções de magistério, tá? Eu sei que tem município e tem estado onde se aplica, tá? Mas percebam que em Minas Gerais, seguindo inclusive um julgado do Supremo Tribunal Federal, tá? Não se aplica a contratação temporária de excepcional interesse público a professor, as funções de magistério, ok? Então, ó, não confundam. Uma coisa é aquele que detém uma função pública, que exerce uma função pública, mas porque passou por um processo seletivo, né, um processo simplificado ali, ó, de recrutamento e seleção, um processo seletivo simplificado para o exercício de uma função pública temporária, em virtude de uma situação de excepcional interesse público. Ah, imagine aí uma epidemia, tá? Algo que não estava previsto, eu preciso contratar rapidamente, né, pessoas ali para combater aquela epidemia. Não estou falando do combate às endemias, tá? Combate à endemia é algo que todo mundo sabe que já tem. É uma doença endêmica. Estou falando aqui, o meu exemplo é uma epidemia. Surgiu um novo vírus e eu tenho ali a necessidade de combater esse novo vírus, tá? Então eu faço um processo seletivo simplificado, por exemplo, para a contratação de profissionais na área de saúde, para atender aquela situação temporária e de excepcionalíssimo, né, interesse público no meu exemplo. Então eu teria o artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, ou o artigo 22 da Constituição do Estado de Minas Gerais em execução. Uma contratação temporária de pessoas para serem detentoras de função pública e temporariamente exercerem essa função enquanto durar a respectiva excepcionalidade, tá? Tem a lei que vai regulamentar, instituindo inclusive um prazo máximo para essa temporalidade aí, tá? Mas o importante é vocês não confundirem essa função pública aqui, ó, com função de confiança, que pode ser tanto para o servidor público quanto para o empregado público, ok? Então percebam, ó, tanto na administração direta, tanto na administração direta quanto em parte da administração indireta, mais precisamente na administração autárquica e fundacional, autarquias e fundações, eu posso encontrar no exercício da atividade permanente, administrativa permanente, tanto o servidor público, que é ou um servidor público efetivo ou um servidor público em comissão, recrutamento limitado ou recrutamento amplo, tá? Como posso encontrar também o quê? Como posso encontrar um empregado público ou um detentor de função pública, ok?
Então, ó, com isso, finalizamos aí, ó, a primeira parte do artigo 20. Por quê? Porque está faltando as empresas públicas, né? Nas empresas públicas eu posso ter um servidor público? Claro que não, mas isso aí é objeto para continuidade do nosso esquema no nosso próximo encontro. Obrigado, até o próximo vídeo então, tratando novamente da administração pública no estado de Minas Gerais, mas sinceramente serve aí para todas as constituições estaduais e na prática também para todos os municípios, tá? Então, ó, voltaremos em breve com mais uma aula sobre a Constituição do Estado de Minas Gerais. Obrigado e até lá!